A gente já... Bom, essa gravação vai ficar disponibilizada lá nos nossos canais, tá? Bom, pessoal, muito bom dia mais uma vez. Aqui é o Rodolfo Barbosa, aqui comercial de São Paulo. Também cuido de expansão de negócios, desenvolvimento de novos negócios. Essa ótima quinta-feira, a gente está aqui com o Matheus e com o Emanuel, do time de Fortinet, time de engenharia de canais. Então, é mais um webinário que a gente está abrindo aqui, onde nós vamos falar da solução de Web Application Firewall. Primeiro, eu vou fazer aquela apresentação institucional da Brasiline, para quem ainda não nos conhece, para já passar a conhecer, e quem já conhece, ver algumas novidades, ver alguma inserção de produto no portfólio, algum serviço, né? Como vocês sabem, nossa história iniciou em 2003, então nós já temos aí mais de 17 anos de mercado, consolidando aí mais de 5.000 soluções comercializadas, uma base superior a 1.200 clientes ativos, nível Brasil e também América Latina, e nesse tempo a gente conseguiu aí angariar mais de 500 cases validados, tanto com fabricantes e também homologados com os clientes, tá? Hoje nós temos mais de 5 escritórios em nível Brasil, e a gente consegue suportar aí clientes, como já disse, em praticamente toda a América Latina. Tá? Aí tem uma palavra do nosso fundador, o Clério, um dos nossos fundadores, onde expressa um pouco do nosso DNA, né, que é usar a tecnologia em favor dos negócios e das pessoas, tornar isso um meio para melhorar a qualidade de vida das empresas e das pessoas que são colaboradores e clientes. Né? Uma timeline super breve aí desses 17 anos, a gente teve a fundação em 2003, aí vieram as primeiras parcerias, iniciando aí uma parceria muito longeva aí com o Fortinet, depois a gente teve a inserção de outros parceiros de tecnologia, todos líderes em seus respectivos segmentos dentro do Gartner e outras publicações do setor, os primeiros cases enterprise, o fechamento de grandes contas de multissetor, início das filiais e outros escritórios, aumentando aí a parte de expansão de negócios e também expansão comercial da nossa operação, os primeiros destaques ali vindo com um posicionamento de destaque junto aos principais fabricantes, a readequação do nosso NOC mais SOC, evoluindo em uma entrega única, que é o S-NOC Brasiline, que é o IS-NOC Brasiline, e também aí em 2020, esse ano aqui, difícil para muita gente, né? Difícil também para nós aqui, onde tivemos que nos reinventar muitas vezes, mas conseguimos entregar com muito sucesso diversos cases em nível nacional. Né? Também fomos e somos destaque na mídia, a gente tem contribuído aí com a parte de publicações em algumas mídias, tanto especializadas quanto em mídia geral, corporativa, que é o caso de Veja, Exame, Infomoney e também alguns blogs de TI, exatamente falando sobre a solução de Web Application Firewall, que nós vamos conversar mais detalhadamente logo mais, e também a adequação LGPD, que é um assunto que está aí muito em voga, muito no radar das principais empresas, né? Aqui do que nós fazemos e como nós fazemos, basicamente olhando da parte de inovação continuada, já falei do nosso NOC SOC, que é o nosso SNOC, a parte de cloud computing, a parte de data center, ou on-premise ou misto também, ou híbrido junto com multi-cloud, outsourcing de segurança, que é um dos carros-chefes aqui da empresa, a parte de infraestrutura de acessos com rede wireless, switches e também acesso seguro, e também a consultoria para colaboração de negócios e a formatação com cibersegurança e defesa de rede. Né? Isso é uma especialização que nós conseguimos entregar em nível nacional e também expandindo aí acima de nacional, em 24/7, numa gestão 360 graus, com engenharia própria, certificada, homologada pelos principais fabricantes e mantendo a sustentação de uma base aí superior a 1.000 contratos. Né? Um pouco das palavras dos nossos principais clientes de nível nacional, alguns cases de SNOC, como a Ecosys Itatiaia, alguns cases de sustentação de data center, como é o caso do Cartório de Serra, MF Pharma, também temos projetos ali de segurança, e o grupo Polimix, que temos aí uma variedade, quase todo o Fabric Fortinet operando lá, e outros vendors também, entregamos diversos data centers lá, inclusive, mantemos projetos junto ao grupo Polimix, então, realmente, assim, mostra a nossa obsessão por conhecer o negócio dos nossos clientes e atender e ir além de suas expectativas, né? É importante frisar que a gente não comercializa pacotes fechados, né? Importante que o nosso go-to-market ele é formatado em consultoria e customização, tá?
Isso é possível porque a gente tem essa equipe especializada, os nossos experts, que estão em todo o Brasil, mas principalmente no nosso centro de operações em Vitória, na nossa matriz, né? E eles conseguem ali, é um time técnico que tem experiência aí em gestão de projetos de TI e também em gestão de projetos de missão crítica, né? Um pouco do nosso portfólio, uma sumarização rápida do que eu já falei, está aí na tela, a gente atuando com os principais fabricantes, e há algum tempo, alguns anos, já nos posicionamos principalmente como um provedor de serviços de segurança, né? Um provedor de serviços gerenciados de segurança. O que isso quer dizer? O nosso principal drive hoje é entregar soluções que vão realmente estar em sinergia com o core business das empresas, sem a necessidade de faturar um único parafuso para eles, né? Para os clientes. A gente entrega como uma modalidade de serviços de alto valor agregado, com evolução tecnológica, com redução de custo, garantindo um ROI visível em poucos meses, e o melhor, né? Sem variação de custo, né? O cliente ele sabe desde o início quanto ele vai gastar, não é em dólar, é precificado em reais, então a questão de custos intangíveis está fora de questão nesse modelo de contrato, né? Evoluindo aqui para, de fato, entrarmos no assunto aí, que é o Web Application Firewall, com o Manuel, com o Matheus e com o Emanuel, quero passar um pouco dessa trilha aqui de cibersegurança e defesa, o entendimento dos recursos e do conjunto, do Fabric mesmo, de ponta a ponta, que é necessário hoje que as empresas disponham, né? Não é preciosismo olhar e ter essa abordagem de segurança, ainda mais em função de LGPD, né? Nós vivemos um ano onde a gente tem percebido o aumento dos ataques, os aumentos de injeções SQL, os aumentos de ransomwares, phishing. Então, realmente é uma estratégia, né? A ter realmente uma diversidade, aí, um ecossistema inteiro dentro do Fabric de segurança. Hoje não se olha apenas o firewall, não se olha mais o perímetro, né? Empresas de todos os portes, de SMB a Enterprise, precisam ter, além do perímetro, além do tradicional Firewall Enterprise, né, ou do NGFW. Né? A gente vai avançando com soluções de multicloud, e para isso a Fortinet entrega para nós o FortiCASB, o CWP também, que é para proteção de estrutura de IaaS. A parte de Endpoint Security também, a gente tem uma pronta resposta com o EDR, a partir do FortiClient. FortiMail também nos fornece uma segurança para e-mail, evitando a parte de spam e e-mail phishing também. E chegamos aqui ao objeto da nossa conversa, que é o FortiWeb, né, que é justamente o firewall de aplicação web, que é esse maestro que vai operar aí na parte de aplicações, de toda a publicação web, né, que nós vamos falar logo mais. Né? E continuando aí na parte do Fabric, segurança de acesso, os ATPs, né, a parte de sandboxing, e também gestão de relatórios e reporte de logs, CIEM, correlação de eventos e todos os relatórios executivos e sumarizados que são necessários para serem tratados em nível de DPO ou de Autoridade Nacional de Dados. Né? Esses daqui são os nossos parceiros tecnológicos. A gente tem aí uma grande oportunidade de trabalhar justamente com os melhores em suas posições. A gente faz uma seleção realmente a dedo para a gente poder entregar algo que faça sentido para as empresas e que realmente tenha um custo-benefício importante quando nós falamos de Brasil, custo em dólar e todas as variáveis financeiras que a gente entende que são caras aí às empresas, né? A parte de cloud também estamos bem servidos com o Equinix, Under Protection e também com Azure, né? Bom, eu vou passar então a palavra aqui para o Matheus. Quero agradecer mais uma vez, apresentá-los novamente e agradecer desde já. A gente fica à disposição. Ao final dessa conversa, que está previsto para as 11 horas, ao final, a gente consegue também abrir para perguntas e respostas, tá bom? E, mais uma vez, esse conteúdo está sendo gravado e vai ser disponibilizado em todas as nossas plataformas aí de divulgação, ok? Desculpa, Matheus ou Emanuel? Emanuel, agora. Isso, perfeito. começa comigo e depois passo para o Matheus. Fechou, então. Já passei para ele já a apresentação. Bom dia, pessoal. Maravilha. Obrigado, pessoal. Opa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, mande no chat. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Deixa eu já iniciar aqui o compartilhamento da minha tela.
Select Windows. Tudo certo, Emanuel. Joia, maravilha. Então, em primeiro lugar, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para participar desse webinar aí da Brasiline, junto com o Rodolfo, todo o time Brasiline, o Matheus, que esse é da Fortinet, também está aqui comigo participando. O objetivo aqui desse webinar é apresentar para vocês aí mais um pouco sobre a solução de FortiWeb, como que a solução da Fortinet pode ajudá-los aí nos seus desafios de negócio. Eu imagino que se vocês estão aqui assistindo é porque de alguma forma esse assunto despertou interesse ou tem a ver, é uma dor de negócio, é uma dor aí para vocês que tomam conta da segurança das empresas. E a ideia é passar uma mensagem bem direta, com foco nos principais aí recursos do produto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente aí através do chat. E no final, a ideia a gente responde as perguntas. Se não der tempo para responder tudo, por favor, a gente pega o contato de vocês com o time da Brasiline e faz a resposta por e-mail, por ligação. Falando um pouco da Fortinet. A Fortinet hoje é a principal empresa aí de segurança a nível mundial, a número 1 em cybersecurity na América Latina também. Hoje, praticamente metade dos equipamentos de segurança de firewall que são comercializados na América Latina são da Fortinet. É uma empresa que cresce a cada ano, número de patentes, em número de clientes, o portfólio está cada vez mais forte, mais integrado. Isso mostra que a Fortinet ela sabe o que ela está fazendo, ela tem conhecimento, é reconhecida pelo mercado. Se for olhar aí o posicionamento das diversas soluções da Fortinet no Gartner também é um exemplo disso. Nosso market share continua crescendo e um fato muito importante, né, principalmente para nós aqui no Brasil, né, a gente tem times de suporte aqui no Brasil, temos especialistas aqui, um time de engenharia muito forte para apoiar os parceiros, os clientes, na entrega aí das soluções, entender as principais dores, os desafios e entregar uma solução que mais se adeque aí ao desafio de vocês. Mano, só acrescentar uma informação aí para o pessoal que está online, só para destacar Claro. o quanto a Fortinet se preocupa. Você pode voltar ao slide anterior? Posso? Só para vocês entenderem o quanto a Fortinet se preocupa com essa parte de segurança e investe nessa parte de segurança. Se você pegar o número de patentes que a Fortinet tem na parte de cibersegurança, é em torno de 660, chegando a 700 até final do ano, provavelmente, chega a 700 patentes. Isso diz respeito ao quê? Se você pegar o segundo colocado em termos de patentes de segurança, nós estamos lá em torno aí de quase 4 vezes mais patentes no mercado nessa parte de cibersegurança. Ou seja, é uma empresa que se preocupa realmente com essa parte de segurança e faz um processo de reinvestimento na empresa para questão de pesquisa e inovação, né? Isso reflete aí essa quantidade de patentes que temos hoje. Pode ir, Matheus. Exato, bem observado, Matheus. Isso também é reflexo aí de todo o sucesso aí em número de vendas e também efetividade e segurança dos nossos produtos. O Rodolfo já deu um overview aqui desse slide, do nosso portfólio de segurança, que se traduz aí no nosso Security Fabric. Hoje nós vamos falar especificamente aqui do FortiWeb, que é a nossa solução de proteção para aplicações, né, o nosso WAF. Mas a Fortinet tem todo um ecossistema de soluções que trabalha de forma integrada para ajudá-los aí nos seus desafios. Isso tudo a gente resume nesse slide, que representa o nosso Security Fabric. A ideia é que todas as soluções sejam integradas. Hoje a gente sabe que a integração de sistemas é um desafio, integração de soluções de segurança também é um desafio, então a Fortinet ela tem essa preocupação de desenvolver essa estrutura e entregá-la no mercado de forma integrada, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos pilares, né, que é o pilar de aplicações, que está dentro, que está integrado também ao nosso Security Fabric. E a ideia do Security Fabric é justamente ter uma plataforma abrangente
integrada e automatizada, porque a gente entende que automação e integração são fundamentais para se conseguir fazer uma segurança e uma operação de segurança de forma eficaz. E a Fortinet já entrega isso de forma muito mais simplificada do que um ambiente com diversas soluções e tendo o desafio de fazer essa integração manual, né? Acrescentando aí, mano, rapidinho, volta. Além disso, quando o Emanuel falou essa parte de integração, pessoal, a Fortinet tem um processo chamado de ecossistema de integrações, onde a Fortinet ela disponibiliza as APIs, né, para que exista esse processo de integração. Por quê? Porque a Fortinet em si, ela entende a dor do cliente, né, com essa questão de monitoramento de segurança, com essa questão de equipe de TI reduzida. Então, a Fortinet ela traz uma ideia de integração onde é possível você criar integrações entre parceiros, né, ou até concorrentes, né? É possível fazer esse processo de integração quando existe a necessidade. Para vocês verem como a Fortinet ela se preocupa em entregar maior visibilidade para o cliente do que está acontecendo naquele momento no seu ambiente, né? Então, não só é mais fácil, é claro, com os produtos Fortinet, esse processo de integração automático, mas como também a gente disponibilizamos formas de integração, né? E existem outros players de mercado que já utilizam dessa integração para criar, para nos dar visibilidade ao cliente ou a gerar uma automação dentro do nosso ambiente para que facilite o dia a dia de vocês. Pode passar, mano. Exato, maravilha. Inclusive, um dos assuntos que nós vamos falar aqui é sobre proteção de APIs, né? A própria Fortinet, ela utiliza as APIs aí para integração com terceiros, e eu imagino que muitos de vocês, eu não sei em qual segmento vocês se encontram, mas de alguma forma eu imagino que vocês devam utilizar essa comunicação de APIs para rodar algum processo de negócio. Falando agora, já entrando no nosso assunto, né, que é segurança de aplicações, a quantidade de vazamento de dados, ou de eventos de segurança, né, que a gente tem visto atualmente esse ano, não sei se por conta da pandemia, não sei se por conta da proximidade aí da chegada aí da LGPD, que já é realidade, mas o número de vazamento de dados, de eventos de segurança, seja ransomware ou simplesmente vazamento de dados, tem aumentado bastante. E muitos desses vazamentos foram causados ou foram iniciados, o vetor de iniciação de ataque foi falhas, né, vulnerabilidades nas aplicações. Então, a gente vai explorar muito essa ideia aqui dentro dessa apresentação. Temos também outros motivadores, outros impulsionadores aí de necessidade de soluções de segurança, que aumenta do tráfego criptografado. Então, se você não tem visibilidade, você não protege. O aumento do número de ataques de DDoS também tem impactado aí a disponibilidade das aplicações. Mas hoje nós vamos focar bastante nessa parte de ameaças, de vulnerabilidade, formas de proteger aí a aplicação. Falando aí de tendências aí, ou motivadores de mercado que estão impulsionando aí a adoção ou também transformando a forma como nós, fabricantes, entregamos as soluções, nossas soluções de segurança, no caso aqui o AF, né? A adoção de cloud não é novidade para ninguém, uma vez que os workloads estão mudando, estão sendo migrados para a cloud, as camadas de segurança também têm que se adaptar a isso, seja através de VMs, ambientes, proteções em container, soluções SaaS disponibilizadas em nuvem para ter uma proximidade maior e uma facilidade maior para implementar essa proteção das aplicações, suporte a multi-cloud, novos modelos de consumo, igual o Rodolfo citou aí, a Brasiline, ela trabalha muito com essa questão de entrega das soluções como serviço, e a nuvem é um exemplo muito forte de que esse modelo é bem aderente às necessidades das empresas. Temos aqui também a transformação digital, que está impactando todo mundo, assim, positivamente, né? Tem-se aí uma
um dito que diz que com esse advento da pandemia também, as empresas foram obrigadas a se lançar na transformação digital, ou seja, lançar novos produtos, novas formas de interagir com os clientes, e que, por conta dessa pressão, né, aí do Covid, as empresas tiveram que se reinventar e acabaram tendo que avançar, adiantar aí 2, 3 anos aí de transformação digital em poucos meses, né? E também temos aí novas formas de consumo ou novas necessidades aí de soluções entregues como serviço, né? E o AF é uma delas, porque as empresas também, muito também motivadas pela questão da transformação digital, elas querem uma solução mais pronta, não querem se preocupar com infraestrutura, manter infra dentro de casa, disponibilidade, são mais preocupadas com o uso das soluções justamente para conseguir ter um foco maior aí nos negócios, né? E a solução de WAF continua evoluindo também para acompanhar essas tendências, né? No passado, o WAF, que era uma solução muito voltada para empresas de comércio eletrônico, para banco, setor financeiro, hoje grande parte das empresas tem uma aplicação publicada, tem algum parceiro com o qual ele tem uma integração via API ou algo do tipo. Então, e também temos desafios aí de LGPD, muitas empresas têm desafios de compliance também, de PCI, e que necessitam aí da implementação de uma camada adicional de segurança como um AF para conseguir esse compliance, ou no caso do LGPD, evitar aí um evento de um incidente de segurança com dados pessoais. E como que a Fortinet tem se posicionado nesse mercado, né? O que é o FortiWeb? O FortiWeb, ela é uma solução de proteção de aplicações web, tem foco em proteção tanto da aplicação e também nas comunicações de API. Ele é entregue de várias formas, seja on-premise, seja cloud, seja SaaS, suporta diversas necessidades de negócio e consegue, através de recursos aí de machine learning, inteligência artificial, nós temos também o suporte aí do FortiGuard Labs, que é nosso Threat Intelligence, que ajuda a alimentar todo esse mecanismo, toda essa solução, de forma que a gente consiga entregar uma solução otimizada e com o menor número aí de falsos positivos e ajudar aí nesse desafio aí de integração do time de segurança com o time também de desenvolvimento. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. E tem toda a facilidade aí do Security Fabric, que ajuda também nessa integração e na orquestração aí dos serviços de segurança. Entrando um pouco, então, já nos assuntos principais da nossa apresentação, vamos focar bastante nesses 3 pilares, né, que é, o primeiro, proteção de aplicações web, aí entra toda a parte de assinatura, proteção contra ataques conhecidos, OASP Top 10 e outras estratégias de proteção, mitigação de bots e proteção de APIs, né? Mas antes, somente vou falar um pouquinho sobre os desafios, né, de proteger o perímetro de camada 7, né? Cada vez mais, à medida que as empresas fazem o deploy dessas aplicações em nuvem, ou em nuvem não, a publicação de aplicações, elas acabam aumentando a superfície de ataque, né? Então, você tem mais itens da sua infraestrutura fazendo interface aí com o mundo externo, e o que o atacante busca hoje é uma forma de alcançar a infraestrutura, seja através do usuário, através de um mail phishing, através de um site com malware, ou através da exploração aí de uma vulnerabilidade, de uma falha, de uma brecha de uma aplicação web. Então, a proteção do perímetro Layer 7, ele requer aí uma capacidade, uma estratégia de segurança diferente de uma defesa do perímetro de rede tradicional, onde você tem lá o Next Generation Firewall, um IPS, um controle de aplicação e tudo mais. Quando a gente fala de aplicação web, a gente precisa de ferramentas que sejam mais adequadas e que entendam o comportamento e os detalhes das aplicações
e com isso consiga entregar uma capacidade de proteção aí mais adequada, né? Então, o WAF hoje, apesar de que algumas soluções, eles têm algumas funções de WAF, tem algumas assinaturas que vão conseguir capturar alguns eventos de segurança relacionados à aplicação web, por exemplo, um SQL Injection, ele não consegue entregar uma solução, uma proteção abrangente para essas aplicações, né? Aí, dentro da apresentação, dentro desses 3 tópicos, eu vou trazer esses 3 casos de uso, e para cada um dos casos de uso, eu vou apresentar sempre os desafios, as soluções e os benefícios, para ficar bem direto, bem também didático, e para vocês entenderem como que a nossa plataforma consegue auxiliá-los aí nesses desafios, né? Proteção de aplicações web, né? O principal desafio é bloquear as ameaças em tempo real, mas sem bloquear os usuários legítimos, né? Então, a gente quer, o time de segurança, ele tem que proteger a aplicação, mas ele não pode impactar no negócio, ele não pode ter uma quantidade grande, por exemplo, de falsos positivos, e também não pode ter o falso negativo, né? Liberar um tipo de tráfego que aparentemente é normal, mas é um tráfego malicioso. Então, as soluções têm esse desafio, né? E como que a gente endereça esse tipo de desafio, né? De proteger as aplicações. O FortiWeb, ele tem um recurso aí de machine learning que ajuda a, primeiro, identificar, através de modelos matemáticos, identificar aquelas anomalias e, dentro das anomalias, separar aquilo que é malicioso e aquele tráfego que é um tráfego legítimo, né? Então, além das camadas de proteções tradicional, contra o ASP Top 10, reputação de IP, sandbox, eu vou mostrar mais para frente em detalhe como essas camadas de proteção, mas ele consegue, através de machine learning, aí através de modelos aí de matemáticos, fazer essa identificação daquilo que é malicioso e o que não é, e para aquilo que o modelo de machine learning não continuar sendo algo indefinido, se não tiver uma definição, a gente tem toda a nossa base de Threat Intelligence, que é o FortiGuard Labs, que ajuda a identificar e mitigar aquilo que é trazer o desconhecido para o conhecido, né? Ou seja, diminuir aí os nossos falsos positivos. Então, os principais benefícios é proteção contra os riscos conhecidos, né? O ASP Top 10. Hoje, qualquer firewall básico é proteger, no mínimo, contra esses ataques conhecidos, que são os principais ataques, né? Então, uma proteção obrigatória para qualquer WAF. Tem também entregar uma proteção contra ataques desconhecidos, ameaças de dia zero. Aí que entra bastante o análise comportamental, machine learning e todos esses recursos que a solução traz. Reduzir o overhead administrativo, o que seria isso, né? O WAF sempre foi visto como uma solução que é difícil de implementar, difícil de manter. Toda vez que o desenvolvedor faz uma alteração na aplicação, acabava gerando um desafio para o time de segurança, de fazer o tuning da política de segurança. E adotando uma abordagem de machine learning, a gente vai ver que esse processo é simplificado. E temos também desafios aí, os requisitos, né? O FortiWeb ajuda também no compliance do PCI e também ajuda a atingir o compliance, ajuda aí como uma ferramenta aí dentro do processo de adequação de LGPD. Então, esse foi a proteção, o nosso caso de uso de proteção de aplicações web na forma mais tradicional, né? Agora temos aí os desafios aí de mitigação de bot. Hoje, acho que imagino que tem estatísticas que dizem que em torno de 60% do tráfego da internet é gerado por bots.
Então, é um número absurdo, porque hoje tudo é automatizado, mecanismos de busca, as empresas têm motores, tem bots para fazer escanear, por exemplo, preços de concorrente, buscar informações de inteligência de mercado, e os sistemas, eles têm vários tipos aí de proteção contra bots, né? Porque a gente temos os bots benignos, né, e os bots malignos, né? E as ferramentas tradicionais aí para mitigação de bot, seja um CAPTCHA, seja um Challenger, né, ou aqueles desafios lá de imagem, que você tem que clicar nas imagens de acordo com que seguem o mesmo padrão, eles conseguem, de alguma forma, eles conseguem ser bypassados, ou acabam adicionando aí um overhead ou um step a mais para o usuário, que não é legal, né, pelo ponto de vista de experiência de usuário, né? Mas as empresas têm que garantir que os bots que não são maliciosos continuem trabalhando, por exemplo, mecanismo de busca para posicionar bem os produtos, assistentes virtuais, chatbots e tudo mais. Mas aqueles bots que são utilizados para fins, digamos que maliciosos, seja pelo ponto de vista de negócio, por exemplo, um concorrente que usa um bot para mapear o preço de um concorrente e, com base nisso, colocar um preço mais abaixo ou encher um carrinho de compra no site de um concorrente de um determinado produto, porque ele vai lançar uma campanha, uma promoção para o produto dele. Tem diversos casos aí que a gente escuta nas conversas com nossos clientes, e esse tipo de bot é um tipo de bot considerado malicioso que poderia ser bloqueado caso a solução de proteção tivesse essa capacidade de distinguir, né, o joio do trigo, entender o que é malicioso e o que não é. E temos diversos usos aí de bots maliciosos, diversos casos que a gente consegue mitigar aí junto com a proteção, né? Então, o FortiWeb, ele consegue verificar a reputação aí do tráfego, né, para saber se é um bot ou não. Temos assinaturas também que ajudam a identificar comportamentos, né, padrões de bot. Tem a questão da análise, né, se é um comportamento humanamente possível, né, através da análise de teclado, mouse, soluções, recursos de machine learning, para poder também identificar padrões de comportamento de bot, né? Isso tudo a gente consegue trazer dentro dos profiles de proteção da ferramenta FortiWeb. Na demonstração, vamos conseguir verificar isso também. Então, resumindo os benefícios para esse caso de uso: bloqueio dos bots maliciosos, sem bloquear as atividades ou os bots que são legítimos, reduzir o overhead sem afetar a experiência de uso do usuário, né? Porque a gente consegue fazer essa verificação sem uso de CAPTCHA, formulários e outros tipos de verificação. E o terceiro caso de uso é para proteção de APIs, né? Hoje o mundo ele é movimentado a partir de APIs, integrações de sistemas, e a API ela tem uma forma de comunicação, né, diferente do modo tradicional, de uma aplicação web que era baseada no GET, onde você fazia aí as consultas, né, as requisições TCPs, onde o HTML era renderizado no browser, e esse tipo de uso tem caído dessa forma, né, de acesso às aplicações, tem caído de uso por conta do uso das aplicações mobile, das integrações e tudo mais via API, que entregam uma performance muito mais rápida, a experiência do usuário é muito melhor. O acesso através também de aplicativos, né, mobile, utiliza bastante essas chamadas de API,
para trazer o conteúdo para o usuário. O conteúdo ele vem de uma forma mais crua e é processada, requer uma capacidade de processamento maior do lado do cliente, né? E temos também aqueles tráfegos de API, aquelas comunicações de API, que é simplesmente máquina a máquina, né? Não é um usuário acessando uma aplicação, é um servidor de um lado, um servidor do outro, fazendo um consumo aí de dados, enviando os XMLs, os JSONs aí de um lado para o outro, para a troca de informação entre sistemas, né? Então, temos aí recentemente aí o caso aí do Pix, que é um exemplo de aplicação que funciona bastante, ela é calçada aí no funcionamento de APIs, inclusive a Fortinet tem já uma arquitetura de segurança para proteger, né, uma arquitetura do Pix. Se alguém tiver interesse, se for caso de uso para alguém, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem um time que desenvolveu essa solução, um time de especialistas, e a gente pode conversar mais sobre esse desafio também. O desafio, né, os desafios. Permitir que as comunicações de API sejam seguras, né? Permitir o tráfego seguro de API, validando os esquemas, o formato da comunicação de API, fazendo validação de usuário. O FortiWeb ele também consegue ser um API Gateway, onde você consegue centralizar todas as comunicações de API no FortiWeb. Então, você tem um ponto único para autenticação, para controle. Você consegue verificar se nessa comunicação de API também não tem nenhum arquivo malicioso ou algo malicioso que está sendo trafegado dentro desse tipo de tráfego, né? Então, essas são as capacidades, né? Validação de esquema, tem toda aquela questão que eu já falei de assinaturas de ataque, é possível fazer regras de limitação de protocolo e o recurso de API Gateway, que é mais uma camada aí de proteção para as aplicações, de forma objetiva é sempre garantir que a aplicação de negócio continue disponível e funcionando aí sem impacto, né? E os benefícios, né? Consolidação aí do acesso das APIs, você protege a sua estrutura interna dos atacantes e, uma vez que você tem aí uma proteção, né, uma camada de proteção para o seu ambiente, você tem também uma melhora aí na experiência dos usuários, sem se expor desnecessariamente em termos de segurança. Agora eu vou falar mais rapidamente sobre o recurso de machine learning, como é que ele funciona, né, e como é que ele pode ser integrado aí numa esteira aí de CI/CD. A velocidade de deploy das aplicações é algo bastante requisitado pelas áreas de negócio, né? Não dá mais para trabalhar o time de desenvolvimento desassociado do time de segurança. A gente precisa de que haja essa integração, porque não adianta nada o negócio criar uma demanda, o time de desenvolvimento, usando metodologias ágeis de desenvolvimento, entrega uma aplicação rápida, mas ela não pode ser publicada porque ela tem que passar por todo o processo de segurança que pode demorar dias, semanas, aí, em alguns casos até meses, né? Mas também não dá para fazer o deploy de aplicação sem o controle de segurança. Então, os times de segurança, infraestrutura, são cada vez mais pressionados para entrar nessa esteira de desenvolvimento, nessa esteira aí de metodologias ágeis e entregar também a aplicação segura no menor tempo possível, né? Antigamente, como é que era o processo tradicional, né, de deploy ou de publicação de uma aplicação, né? O desenvolvedor ele termina o código, aí, como não tinha um processo de integração, se aquele código tem alguma anomalia de protocolo, ou se não era algo que o AF conhecia, ele faz o bloqueio, né,
daquilo que ele não conhece. Isso volta para o desenvolvedor, ele vai corrigir se há algum erro de desenvolvimento, algum erro aí na parte de tem alguma anomalia de protocolo, ele não seguiu alguma RFC, então isso é bloqueado. Aí, o administrador de WAF, depois que o time de desenvolvimento fez a correção, ele vai lá e tem que fazer todo o tuning aí da aplicação, da política de WAF, para refletir essa nova alteração aí que o time de desenvolvimento fez. Só aí o usuário, a aplicação está liberada para o usuário fazer o acesso, né? Esse ciclo é antigo, ele não atende a velocidade aí que as empresas precisam com que os negócios sejam desenvolvidos, né? Existe aí uma melhor forma, que é adotar aí uma estrutura aí de machine learning, onde, uma vez que o desenvolvedor ele faz um push de um código novo, a inteligência artificial ele consegue entender, né, e adaptar a essa nova feature, esse novo código, essa nova aplicação, mas, ao mesmo tempo, integrando proteção, né? Então, ele dinamicamente ele começa a entender o comportamento da aplicação e essa aplicação já pode ser liberada quase que instantaneamente para a produção e também tem a opção já de integrar usar o FortiWeb desde o processo, desde o processo de desenvolvimento, passando por toda a rotina de testes, que ajuda também o mecanismo de machine learning já aí criando os modelos corretos para que a proteção ela vá para a produção mais rápido possível, né? E de forma ilustrada, como é que funciona essa camada de proteção por machine learning? A gente, aqui do método tradicional, né? Temos aqui o tráfego, né? Dentro do tráfego tem aquilo que é legítimo, aquilo que é anômalo, ou aquilo que é desconhecido, e aquilo que é sabidamente malicioso, né? Aquilo que é malicioso é bloqueado pelas assinaturas, o WASP Top 10, tudo aquilo que é conhecido, mas ainda passa uma certa camada de tráfego que é desconhecido, né? E dentro desse tráfego desconhecido, a gente pode ter algum comportamento malicioso. Com o FortiWeb, como ele tem uma camada adicional de verificação, depois que aquilo que é conhecido é bloqueado e vai para uma segunda camada aqui de verificação de machine learning, ele consegue identificar dentro daquilo que era desconhecido o que é malicioso e o que é um tráfego válido, né? Então, você diminui a quantidade de falsos positivos com essa segunda camada de controle. E menos falsos positivos significa um menor overhead aí de administração, menos tickets para o seu time de desenvolvimento, menos tickets também para o seu time de suporte. Só uma visão aqui também como que funciona, né, esse mecanismo de multicamadas aí de forma mais detalhada, né? Ele começa com as análises mais, digamos que mais triviais, por exemplo, consulta, verificação de reputação de IP, proteção contra ataques DDoS, verificar se tem algum problema com relação a RFC de HTTP, por exemplo, se o tráfego, se a aplicação está se comportando de acordo com a RFC. Aí faz a validação das assinaturas de ataque, cross-site script, SQL injection, execução remota de código, tudo é validado através de assinaturas de ataques conhecidos. Também ele consegue fazer a validação de vírus e malware através de verificação antivírus. O que passar e ainda for desconhecido, é possível jogar também para um arquivo para análise de sandbox, ou também pode ser bloqueado através da integração com FortiGate. Aí, afunilando mais ainda, entramos numa camada de proteção avançada, onde a gente consegue proteger aí contra scanners, bots, roubo de credencial e tudo mais.
até chegar na validação de comportamento, né, que é o Behavioral Validation, onde a Machine Learning entra para, depois que todas as verificações foram feitas, entra o recurso de inteligência artificial para diminuir aí a quantidade de falsos positivos e também para evitar que algo que é malicioso seja permitido para acessar a aplicação. De forma que, ilustrada, né, tem aqui a primeira camada que faz a verificação de anomalias, verificou aquilo que é legítimo, que é o tráfego que é representado aqui pelo círculo, tudo aquilo que é legítimo, ele é liberado, né, para a aplicação, aquilo que é anômalo ou aquilo que é desconhecido, ele marca para entrar na segunda camada de verificação. Uma vez que passa pela verificação, eliminados os falsos positivos, através aí de todos os modelos matemáticos que são continuamente treinados aí dentro da ferramenta, e também tem análise de padrão de ataques, que vem essa informação lá do FortiGuard Labs, que é o Threat Intelligence da Fortinet, vem para eliminar tudo aquilo que é threat, tudo aquilo que é ameaça, e deixa passar só aquilo que é conhecido, ou aquilo que seria uma anomalia normal. Por exemplo, a anomalia normal pode ser um usuário num campo que era para colocar o username, ou seja, não era para, teoricamente, para ter um campo, um caractere alfanumérico, ele erra na hora de digitar e manda submeter um formulário. Isso pode ser considerado uma anomalia benigna. Então, um erro de usuário é algo que não é uma ameaça e não precisa ser bloqueado, né? Ok, isso aqui eu já falei. Então, assim, esse que é de forma básica, é o funcionamento aí das duas camadas de proteção. A primeira camada, que faz a detecção de anomalias, então faz a primeira filtragem, tudo aquilo que ainda for desconhecido, anomalia, seja ela benigna ou maligna, passa por essa segunda camada para que seja bloqueado somente o tráfego indevido. E como que a Fortinet entrega essas soluções, né? A forma como que elas podem ser implementadas. Temos aí as soluções no formato de appliance, 7 modelos de appliance de diversas capacidades, né? Que vão de 25 até 20 gigas. Temos também a opção de appliance virtual. Temos aí vários modelos de VM que são suportados aí em diversos hypervisors, né, os principais hypervisors de mercado. Temos opções também cloud pública, suportamos atualmente a AWS, Azure, Google Cloud e Oracle. No formato de licenciamento, Bring Your Own License, e também licenciamento on demand, o Pay as you go, licenciamento a cobrança por uso. Temos também a opção do FortiWeb em SaaS, baseado em subscrição. Então, ele é cobrado com base na quantidade de sites protegidos e também com base no volume de tráfego para os sites, né? Ele é hospedado pela Fortinet, então toda a parte de provisionamento, manter a infraestrutura da solução do FortiWeb é por conta da Fortinet, e ele é adquirido através de subscrições, né, anuais, ou pode ser também estar disponível no marketplace aí das nuvens suportadas, que no caso é AWS, Azure e GCP para o formato SaaS, mas no formato VM em cloud pública ele também suporta aí o Oracle Cloud. E temos também a opção do FortiWeb para container, né? Então temos 4 tipos aí de virtual appliance. Ele suporta aí o Docker e também a estrutura de
container aí da AWS. Falando um pouco mais sobre... Volta rapidinho aí, mano, só para acrescentar uma informação sobre essa parte de forma de entrega. Vale ressaltar que tanto a parte de appliance quanto virtual machine, ou seja, a tal da VMware on-premise, como essa parte de VM cloud pública, o licenciamento da Fortinet é baseado em throughput de HTTPS. Ela não se preocupa com essa parte de quantidade de aplicações que vão estar abaixo dele, né? E o único lugar que ele vai realmente cobrar por aplicação que vai estar por trás dele na proteção é na metodologia SaaS. Ele vai estar aí fazendo a parte de subscrição, então ele vai se preocupar tanto com a parte de quantidade de aplicações que está abaixo dele, quanto a parte de throughput HTTPS. Mas o Public Cloud, Virtual Machine e Appliance, ele vai se preocupar muito mais com a parte de throughput que você precisa, né, para entregar a aplicação lá, com toda a proteção, etc. Tá bom? Pode seguir, mano. Exato, bem observado, Matheus. Falando um pouco mais aqui sobre a oferta de WAF como serviço, é uma solução Cloud Native, então ela é multi-tenant. Acho que eu passei aqui, volta. Ele está disponível, né, estão nas mesmas regiões onde essas clouds elas têm infraestrutura. A solução de WAF ela também está disponibilizada. Ela é multi-cloud, então é elástica, tem todos os benefícios aí que a cloud provê. Ela tem um outro diferencial também, que ela tem aí a estrutura global de CDN, então a solução ela vem junto, se o cliente optar por utilizar uma estrutura de CDN, então ela não tem, sem custo adicional. Então, e também o fato da solução em SaaS estar disponível nas mesmas regiões onde as nuvens estão, é que você pode fazer o deploy da solução de WAF na mesma região onde você está hospedando a sua aplicação, né? Isso significa menor custo, né, com a troca de dados, porque o tráfego ele é intra-region, né, então ele ocorre dentro da mesma região. Você tem a diminuição da latência, então o acesso, o WAF, ele impõe aí um impacto, um delay mínimo aí na comunicação aí com os clientes. E se tiver algum requisito regulatório, GDPR, LGPD, por questão de processamento de dados, ele vai estar já no mesmo ambiente que sua aplicação está disponibilizada, então você não vai ter problema aí de regulamentação. Resumindo, né, até para a gente entrar já na demo com o Matheus. O FortiWeb, com esse approach aí de machine learning, ele consegue diminuir aí o overhead, né, de deploy de novas aplicações e permite essa entrega de aplicações mais rápidas, então diminui o trabalho aí dos desenvolvedores na fila aí de entrega de aplicações. Os times de segurança também têm um overhead administrativo muito menor e conseguem focar em outros assuntos que são também de alto valor para o ambiente, em termos de segurança. E desmistifica, né, que o WAF tem que ser algo difícil. O WAF é uma ferramenta que você tem que ter um profissional altamente especializado ou dedicado para a administração, porque ele gera muito falso positivo, ou toda vez que o desenvolvedor altera a aplicação, eu tenho que ter alguém de prontidão para fazer o ajuste na aplicação web. Então, o machine learning, né, a inteligência artificial, aprendizado de máquinas, vem para facilitar e trazer esses benefícios aí para as empresas. Eu vou passar agora o controle para o Matheus, para ele conseguir iniciar aí uma breve demo aí da nossa solução. Deixa eu ver aqui. Já botei já, mano. Já botou? Beleza. Já. Só
Bom dia mais uma vez aí, obrigado. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Tá Tudo vendo? certo, Matheus. Ah, massa, beleza. Bom, essa aqui é um overview bem rápido para vocês entenderem o que é o FortiWeb, né? Essa aqui é a tela principal dele, a dashboard dele de status, né? Onde ele já traz para você informação de licenciamento, método de operação, né? Para a gente ver aqui um pouquinho, uma partir desse método de operação. O FortiWeb ele pode trabalhar como um proxy reverso, ele pode trabalhar como transparente proxy, né? Ou a partir de transparente inspeção, né? Depende de como a sua aplicação se comporte. Às vezes o cliente ele não quer ter entregar para o FortiWeb entregar para o servidor, ele quer apenas faça uma inspeção de forma transparente, né? E ele já traz para ti alguns resumos aqui de, por exemplo, alguns ataques que ele já pegou. Ele está te mostrando aqui o throughput de todo o HTTP que está passando dentro do seu ambiente. Nesse caso específico aqui, a gente tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aplicações estão hospedadas aqui nessa demonstração. Então, ele está acompanhando como é que está o throughput aí de HTTP. Aqui ele já traz para você um histórico de threads que ele já pegou nesse período aí da última 1 hora, né? Ele está mostrando aqui para você as threads que ele pegou. Você pode dar aqui, ver a parte de detalhe por tempo, por exemplo. Você pode ver, inclusive, por política, né? Qual foi a política que ele identificou essa thread, né? Além disso, como o Emanuel citou, essa parte de integração, nós temos aqui dentro da parte de integração, a gente tem a capacidade de integrar com o FortiGate, ou seja, se o cliente já possui o FortiGate, é possível você fazer esse processo de integração com ele, onde você entrega a visibilidade do FortiWeb para o FortiGate e vice-versa, então você consegue fazer esse processo de integração, né? Além disso, a gente consegue fazer o processo de integração com o Sandbox, né? Sandbox, para quem não conhece o conceito, é uma caixa de areia que a gente chama, eu chamo mais de SWAT, é o cara que vai desarmar as bombas aí, caso de uma aplicação que recebe arquivo, por exemplo, e aí já vi muitos casos de clientes nossos que têm serviços hospedados em cloud, e usa lá um S3 da Amazon, ou usa um Google Drive, por exemplo, para inspecionar esses arquivos, o arquivo às vezes entra malicioso para a aplicação, é armazenado lá e aquilo infecta as máquinas dentro do ambiente, né? Então, isso é uma forma de você tratar, né? Além do antivírus, na detecção do falso positivo, ele pode mandar para o sandbox, e o sandbox fazer análise se realmente aquilo é um vírus ou não, tá? Ele traz esse processo aqui bem legal, que é um processo de FortiView. Quem tem Fortinet e eu tenho o FortiGate, ele tem a mesma ideia. A Fortinet está se preocupando muito com essa questão de dashboard, a dashboard ser muito parecida de todos os nossos produtos, para ficar fácil a navegação dos nossos clientes, né? Nessa parte de topologia aqui, ele vai trazer para você como está o ambiente, né? Aqui, no caso, minhas aplicações, dessa demonstração que nós estamos fazendo, ele é apenas um single server. No caso, se ele tivesse 2 servidores, ele ia mostrar para você aqui o status, né? Essa setinha para baixo aqui está identificando que eu não estou fazendo health check, que é apenas o servidor, não faz muito sentido eu fazer health check, mas eu poderia fazer um health check aqui para identificar se ele está up, se ele não está, para que, no caso de um balanceamento de carga entre os servidores, eu tire ele do processo, né? Além disso, eu posso fazer aqui, que não está configurado nesse ambiente, mas eu posso fazer um roteamento baseado em conteúdo de URL, né? A parte de security, ele traz tanto a parte de tráfego de países quanto a parte de ameaças, né? Eu consigo ter uma visão de ameaças que estão acontecendo, né? Aqui, nesse caso específico, acabou de pegar um exploit, né? De um exploit conhecido, né? Então, ele fez uma requisição de um exploit, ou seja, dessa origem, ele identificou como exploit, então a gente consegue ver o método que ele tentou, foi um post, a gente consegue ver a URL que foi tentativa, a gente consegue identificar qual o ASP que foi identificado, ou seja, ele está usando o componente de vulnerabilidades conhecidas, né? A gente consegue fazer o threat mapping. No caso específico dessa demo, a gente não vai conseguir mostrar, porque ele está restrito apenas a IPs do Brasil, mas daria para você ver o threat map de onde está vindo as requisições, né? Então, você consegue ver, por exemplo, dessa forma, as requisições como estão vindo, de que lugar está vindo, né? Você consegue movimentar aqui, se você estiver no Brasil, estiver um da Europa, você consegue ver como é que está aqui, né? Isso é bem legal.
né? Aqui a parte de bot análise, como ele não, nessas últimas horas, ele não identificou, nesse caso específico dessa demo, ele não identificou nenhuma tentativa de bot, né, mas ele conseguiria te mostrar aqui um overview de como está essa parte de bot, né? Além disso, lembra que a gente falou do processo de integração, né? Apesar do FortiWeb, ele tem um processo de análise de vulnerabilidade do seu servidor web, ou seja, uma feature que vem dentro dele, onde você pode fazer um scan de vulnerabilidade, né, através de, por exemplo, vou editar um aqui para a gente ver. A gente pode fazer baseado no template de OWASP 10, num full audit, um scan, um ataque de força bruta. Eu posso criar o tempo de requisição, eu posso já ter se eu tiver um cookie, um arquivo de cookie já, eu posso importar ele aqui, posso ignorar cookie de sessão, posso criar custom readers para poder fazer a simulação de ataque, tá? Essa simulação de ataque, além de ele fazer, ele também faz o processo de integração com um terceiro, né? Eu posso fazer a integração com um terceiro para importar, sei lá, um Nessus da vida, eu consigo trazer informação do Nessus para importar. Para quê? Para que nesse tópico aqui de segurança, eu tenho as scans e integrações. O que é que ele vai fazer? Ele vai identificar todas aquelas vulnerabilidades que foram identificadas, quais foram mitigadas, quais estão abertas, daí ele consegue mostrar para você aqui, tá? Além disso, a gente consegue fazer o controle de sessão do usuário, né? Então, eu consigo identificar aqui o controle de sessão do usuário, como é que está funcionando, etc. Né? Como é que ele funciona? Toda a parte dele de informação, ele é criado dentro de base de ataques conhecidas, né? A gente começa aqui pela parte de base de dados conhecidas, né? Onde eu vou criar, baseado em templates já prontos, né? Informação de bases conhecidas, onde ele traz uma quantidade de assinaturas significativas, né? Para quem não conhece, a Fortinet tem uma base de assinatura de mais de 1.1 petabytes aí de ataques já conhecidos, tá? Então, você vai criar todo esse processo de ataques conhecidos, né? Baseado nessas informações e baseado no comportamento da aplicação, a gente pode criar a parte de security, a gente pode, inclusive, definir quais são os métodos que são permitidos dentro da sua aplicação, né? Fazer a parte de cross protection, além da parte de bot mitigation, a gente pode, inclusive, além de ter a parte de aprendizado de máquina, a gente também pode criar as mitigações baseadas, criar política de mitigação de bot. Inclusive, uma delas, a parte de Biometric Based Detection, é uma forma de você detectar o comportamento lá na ponta, se não está tendo, por exemplo, captura de preenchimento automático de portal, baseado num bot da vida, ele consegue fazer todo esse processo de identificação, né? Na parte de Web Protection também a gente pode entrar aí nos protocolos, né, que são padrões utilizados pelo mercado, né? Aqui vou pegar, por exemplo, aqui o padrão do Standard Protection, que é um padrão de proteção normalmente de um serviço web, né, HTTP. Então ele vai te dar aí o tamanho do content lang, ele vai te dar o tamanho dos headers, né? Matheus, mas minha aplicação precisa de um reader diferente. Então, a gente pode criar uma política separada para ele, né? Porque algumas aplicações, realmente, o reader é maior do que o padrão, né? Para criar parâmetros, quando vem nulo ou não, então, a gente pode fazer todos os processos de proteção. Aqui, na parte de Web Protection, a gente faz toda a montagem das nossas políticas, né? A parte de Application Delivery, ele vai te dizer como é que você quer entregar a parte de aplicação, né? Por exemplo, se eu quero criar um rewrite URL, se eu quero fazer a parte de compressão de site, se eu quero fazer o processo de autenticação, ele está aqui, né? E todo esse processo que nós vamos criando aqui, a gente vai dentro da política do servidor e vai aplicar. Primeiramente, a gente vai criar aqui dentro de um Web Protection Profile, eu vou associar tudo aquilo que eu criei nas outras opções, eu vou indo associando, né? Eu quero, por exemplo, o bloqueio do CRF Protection, eu venho aqui, associo, né? Eu quero que esse portal ele valide a parte de IP Reputation. Então, das formas de a gente bloquear botnet, malwares, etc., eu consigo fazer IP Reputation e que eu consigo colocar aqueles IPs em quarentena. Além disso, eu posso criar uma action de alert deny,
e posso fazer uma trilha, onde uma das trilhas pode ser, por exemplo, enviar um e-mail para os administradores lá, do time de segurança, que houve esse bloqueio. Né? Posso fazer também parte de liberação baseado em GeoIP, posso também criar uns IPs autorizados aqui para fazer o whitelist. Né? Um outro feature legal, que ele tem essa parte de user tracking, né? Ele acompanhar aí o tracking de usuário, né? Isso aqui é bem legal. A parte de tracking de usuário, o que é que ele faz? Aqui tem um exemplo do processo de tracking de usuário. Ele está fazendo o processo de validação de autenticação do usuário na URL, né? Ou seja, ele está a autenticação desse portal específico é nesse login.asp. Eu tenho esses dois campos da aplicação que espera usuário e senha, e ele me gera uma seção de asp.net_session_id, né? Se caso ele falhar, ele vai fazer um alerta e vai negar, né? E aqui ele vai fazer a parte de credential stuff defense, né? Eu posso criar também um timeout de sessão, posso criar um limite de concorrente e user de conta de usuário, né? Eu posso fazer uma fixação de proteção de sessão. E o que eu espero? Eu espero que eu receba Stable 302, tá? O que ele vai utilizar? Esse processo de user track, ele vai ajudar a uma das features na parte de policy, que chama de gerenciamento de cliente, né? Onde o cliente faz fazer o processo de tentativas de acesso, onde ele não vai ter o sucesso, ele vai começar a receber um score, né? Esse score ele é ajustável, né? E aqui a gente tem os pesos, baseado nesses pesos, que ele vai começar a fazer o processo de aplicar peso àquele acesso do usuário, e ele vai determinar se aquele usuário é confiável, suspeito ou malicioso. Baseado nisso, ele faz um bloqueio de 10 minutos para usuários suspeitos e 1 dia para usuários maliciosos. E a gente consegue monitorar todas essas informações dentro aqui do Client Manager, né? Por exemplo, esse cara aqui está bloqueado, né? Por quê? Porque ele é suspeito. Se a gente pegar aqui o ID dele, né? O ID da conexão, minha parte de log e ataque, e eu pegar aqui a parte de Client ID, pegar esse ID desse usuário aqui, ele vai me dizer o porquê esse usuário foi bloqueado, né? Ele está sendo bloqueado porque ele foi encontrado com uma vulnerabilidade, tá? Ou seja, o acesso que ele está tentando fazer é uma vulnerabilidade do acesso, tá? Uma possível tentativa de ataque, né? Ou vamos pegar outro exemplo aqui de gerenciamento de usuário. Eu vou pegar aqui esse daqui específico, para mostrar para vocês uma outra visão. Deixa eu ver se esse aqui é a visão diferente. Parte ID. Deixa eu ver se esse aqui. E outro exemplo, tá? Ele está tentando passar informações sensíveis no request da URL. Então, ele está colocando aqui modo information, né? Mas o usuário está sendo considerado como suspeito, porque a tentativa dele fazer isso com falha foi grande. Então, ele começa a receber contadores e ele entra em clientes suspeitos. Além disso, né, esse processo aqui de vulnerabilidade que eu falei, ele pode gerar reports, né, voltando a essa parte de vulnerabilidade aqui, ele pode gerar a parte de reports, né, onde você tem toda a parte dos reports, ele vai te dar aí a informação, ele vai te dar toda a parte de informação do que tem da parte de vulnerabilidade, como tá, etc. Então, ele vai te dizer aqui, você pode selecionar a parte de reports, deixa eu tirar aqui. Você pode pegar essa parte de reports, você pode validar algumas informações, né? Até fazer um processo que a gente chama de virtual patch para poder proteger, identificar lá um cross-site. A aplicação não consegue tratar o cross-site, a gente consegue tratar o cross-site aqui, né? E aí, dentro dessa parte de política, na parte de sua de web profile, a gente consegue, inclusive, deixa eu pegar aqui, a gente consegue fazer o processo, desculpa aqui, a gente consegue fazer o processo de machine learning para a parte de anomalias e a parte de machine learning para a parte de bot, né, como o Emanuel falou. Nós habilitamos o processo de machine learning, a Fortinet recomenda que quando a gente faz esse processo de machine learning,
ele fica em torno aí de uma semana ou 15 dias, entendendo como é o comportamento de sua aplicação, das requisições web, para que ele possa montar a base dele de conhecimento, né? Baseado nessa informação de base de conhecimento, ele consegue fazer a parte de detecção de anomalia e a parte de detecção de bots, né? Vale lembrar que esse algoritmo matemático que a Fortinet usa, ele é patenteado e proprietário, então você não vai achar esse processo em lugar nenhum, né? Então, ele vai fazer toda essa parte de análise, acompanhamento, você tem já o que você pode até ajustar desse aprendizado dele, ele tem aqui a parte de status do modelo, de como ele está, a parte de aprendizado, todo da parte de anomalia, que ele detectou uma requisição de anomalia, então ele consegue fazer todo esse processo de aprendizado para você, tá? O mesmo princípio do que nós vemos para a parte de Web Protection, nós temos aqui a parte de proteção de APIs, que a Manuel falou, né? Então, a gente vai criar aqui a parte de proteção baseado no JSON, por exemplo. A internet ficou um pouquinho lenta aqui. Deixa eu voltar. A internet ficou... Parte de API Protection, mas só se ver assim. Você vai fazer toda a sua proteção baseada no seu JSON, por exemplo, ou baseado no XML Protection, ou OpenAPI Validation, você consegue criar aqui. Nesse caso específico, nessa demo, ele não tem processo de APIs, né? E toda a informação que é legal, ela vai vir da parte de log de acesso, tanto da parte de ataques, né? Você consegue visualizar aqui, né? Em cima disso, a gente consegue criar os reports, quanto a parte de eventos, você consegue fazer o download dos logs, né? Se você quiser fazer jogar para um Power BI da vida, mas aqui o FortiWeb ele consegue, inclusive, enviar isso para você, para um CIEM, ou para o nosso produto chamado FortiAnalyzer, né? Para ele gerar reportes mais refinados, mais detalhados. Mas, Matheus, é possível gerar reportes legais aqui? Sim, é possível você criar reportes legais. Por exemplo, nós podemos criar um reporte aqui baseado nas informações que o PCI DSS pede, né? Baseado nas atividades de ataque, baseado na atividade de tráfego, baseado na parte de atividade de evento. A gente pode mandar esse formato aí para incluir a parte do metadata, você pode criar um schedule para isso, você pode fazer um output para um serviço de e-mail, né? Você recebe isso por e-mail, né? E uma das coisas legais, já que a Emanuel falou aí sobre a parte de LGPD, você tem uma política dentro do nosso log, né? Uma das coisas que pesa muito nessa gestão de privacidade é o processo de identificação de usuário, né? Então, nessa parte de log, eu consigo, por exemplo, criar políticas onde eu posso mascarar um campo específico do log ou mascarar de forma geral o campo e o valor que ele vai ficar mascarado. Ao habilitar essa informação, né, ele passa a partir do log, não, por exemplo, exibir o IP completo, ele vai exibir o IP mascarado, né, e vai fazer o processo de anonimização do dado, né, então você não consegue visualizar mais diretamente no portal, tá? É isso, pessoal. Acho que deu para dar um overview aí para vocês, né? Lógico que dá para fazer muita coisa aqui no FortiWeb, mas eu acho que o objetivo foi alcançado aqui nessa navegação rápida sobre o produto aqui, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem aí, podem colocar para a gente aí no chat, mas acho que é isso. Excelente, Matheus, excelente, Manuel. Pessoal, está aberto aí o nosso chat aí para as perguntas. Caso não tenham, a gente também deixa disponibilizado aí o nosso e-mail, tanto o comercial@brasiline.com.br, quanto também os e-mails dos account managers aí de cada cliente, também fica disponível. E mais uma vez também a gente vai deixar esse vídeo, esse ótimo vídeo aqui disponibilizado nas nossas redes sociais também. Legal. E se tiver alguma dúvida, se o assunto também foi
alguém achou interessante, faz sentido para vocês, entre em contato com a Brasiline, vamos conversar, vamos buscar novas agendas para a gente detalhar, entender melhor a necessidade e ver como é que a gente pode ajudá-los aí nesse desafio de proteção das aplicações. Excelente, Manuel. Bom, a gente deixa então. Eu quero, agradecer demais aí vocês, tanto o Matheus quanto o Emanuel, e também o pessoal que pôde participar, acompanhar até o final, e também quem acompanha do início. A gente quer agradecer muito pelo tempo. Foi excelente. Eu acho assim, quando a gente consegue mostrar, fazer a demo realmente da solução, é um crescimento absurdo aí, e também a própria parte de mostrar como que ele agrega, né, no ambiente das empresas, olhando pela parte de segurança, né? Então, é importantíssimo para essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados mostrar, né, para uma NPD da vida que não existiu um vazamento de informação através do teu portal, né? Então, trazer todo esse processo de boa prática de governança nesse processo de suas aplicações web é importante. Muito bom. Bem, pessoal, fique à vontade aí, Matheus e Emanuel, para fazer as considerações finais aí. Eu agradeço a presença de todos, sei que nós passamos um pouco do horário, mas agradeço a todos aqueles que participaram aí da apresentação, agradeço todo o time da Brasiline pela oportunidade, e contem com a gente, estamos aqui para ajudar no que for necessário. Muito obrigado aí pela presença de todos, precisando, a Brasiline está à disposição de vocês, a Fortinet também. Isso é só uma ponta do iceberg de soluções que a Fortinet tem para entregar para vocês aí. Fiquem com Deus aí, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Uma ótima quinta-feira, a gente se vê aí no próximo. Semana que vem, a gente tem um webinário, dia 3, de LGPD. A gente vai mostrar o nosso processo, o processo da Brasiline. Até agora nós fizemos apresentação sobre a parte conceitual, inclusive a parte do nosso SNOC, só que agora a gente também tem um DPO as a Service entre o nosso portfólio, então a gente consegue fazer aí a parte de adequação, do assessment até a adequação propriamente dita, passando por todas as etapas, a gente vai poder apresentar essa nossa solução, essa nossa oferta, né, para toda a base de clientes, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.